Olá, hoje vamos falar sobre diabetes, insulina, entender esta condição que surge de forma silenciosa e começa com a resistência à insulina em primeiro momento. A diabetes ela vai sendo construída. Veja só, se notarmos uma foto dos anos 70 e compararmos com uma foto de hoje, tá? Notamos que houve um crescimento da corpulência, da quantidade de gordura. Os corpos estão maiores, mais inflamados, como se tivesse tido uma epidemia de obesidade. Nunca falamos tanto em dieta, no entanto, vivemos numa era de pessoas que estão obesas, sempre procurando regular o peso. Voltando um pouco na história, o açúcar antes era usado como remédio em pequenas doses. Na Idade Média, o principal adoçante era o mel de abelha produzido nos mosteiros, e esse era barato e de fácil acesso. O açúcar era como se fosse ouro, era utilizado em pequenas quantidades, porém isso ao longo da história foi mudando. Chegou no continente após as cruzadas e as invasões árabes. No século XVI, os portugueses notaram que as terras férteis da Bahia e Pernambuco eram excelentes, ideais para o plantio de cana-de-açúcar. E assim surgiram os engenhos, as lavouras, o cultivo, as fazendas, a economia e o comércio em torno do açúcar. O açúcar foi responsável pela colonização de toda a costa brasileira. Dessa maneira, o açúcar foi sendo introduzido na sociedade colonial e a partir da industrialização foi notado que este barateava a produção e facilitava a textura dos alimentos, além do que, obviamente, melhorava o sabor. Notaram também que quanto mais doce, mais vendia, mais fazia sucesso esse tipo de alimento. Inclusive era utilizado até como uma propaganda, que a doçura do alimento estava relacionada à saúde, a poder, a diversão. Estamos falando aqui de uma sociedade que estava encantada com a indústria, com as embalagens e todas as novidades que chegavam. Era um sinal de status poder comprar e consumir esse tipo de alimento, esse tipo de produto. As empresas, olha só que coisa mais interessante, né? Devem colocar nos rótulos o ingrediente que está em maior quantidade em primeiro lugar e por último que está em menor. Para quê? Justamente para chamar a atenção da quantidade daquilo que pode ser nocivo, pois dessa maneira vai mostrar para o consumidor a quantidade de açúcar em determinados alimentos. E isso realmente é impactante, tá? Essa resolução, essa especificação é determinada pela Anvisa. Esse açúcar que está nos alimentos que nós estamos aqui falando é chamado de açúcar oculto. Ele está escondido e muitas vezes você nem sente no paladar. Olha só que curioso, se você comer um pudim de leite condensado, seu pâncreas vai jogar de 10, 15, 20 unidades ou até mais de insulina no seu plasma. Você jogou no seu sangue uma alta quantidade de insulina, que é um elemento inflamatório. O nosso corpo fica como que desafiado quando ingerimos muito açúcar, porque ele precisa produzir insulina para metabolizar essa situação. E a insulina, sendo uma substância inflamatória, está ligada a grande parte do processo de envelhecimento, em consequência também inflamatório, e uma coisa está ligada à outra, tá? Inflamação, glicação, metilação e por aí vai. O processo de glicação é um processo que as moléculas de açúcar e carboidrato unem-se a uma proteína, fazendo o quê? Fazendo com que esta não consiga desempenhar seu papel em nosso organismo, tornando tão prejudicial quanto os radicais livres. Portanto, o ideal seria termos uma alimentação natural, colorida, viva, bioativa. Aí a alimentação moderna, essa que nos é oferecida, ela é super inflamatória, tá? Uma microbiota intestinal estável também contribui de forma significativa melhorando o nosso metabolismo como um todo, como a melhora da da homeostase. Então é toda uma cascata que culmina na saúde e no bem-estar. Veja bem, hoje vivemos uma sociedade inflamatória em todos os aspectos, tanto do ponto de vista emocional, tá, quanto o estresse crônico e fisiológico, isso tudo sendo transbordado no nosso organismo.
Tendo em vista toda essa situação, podemos, através do cuidado com microbiota, buscar uma microbiota estável, alimentação saudável, prática de atividade física, controlar esses males que são tão nocivos para a vida moderna. Quando nós vamos falar de saúde, né, existe toda uma dinâmica, um funcionamento, uma ordem. No caso da nossa saúde metabólica, ela também começa nos nossos sentimentos. Por quê? Um estresse crônico, um estresse passivo, sentimentos que você não consegue muitas vezes lidar, isso acaba causando todo um sistema de pequenos picos, né, de cortisol durante o dia e que à noite não consegue ser eliminado. Isso deprime nosso sistema imunológico e faz com que a gente viva numa roda viva de más sensações, isso que eu gosto de falar. Então, assim, no fim, o entendimento que a gente tem quando está falando de saúde e bem-estar é que não são apenas ações práticas que a gente deve tomar. Logicamente, atividade física, cuidar da alimentação, uma microbiota intestinal estável, ela também vai ajudar, mas olhar para si, olhar para dentro, ver aonde que está aquela situação que faz com que você não consiga muitas vezes tomar algumas atitudes de autocuidado. Por exemplo, a alimentação, se vocês já entraram, né, eu gosto sempre de dar esse exemplo da praça de alimentação, né? Todos os tipos de alimentos lá reunidos, mesmo também um restaurante por quilo. Então, na hora do almoço, selecionar aquilo que você vai cuidar, a se alimentar. Pensa bem, se vocês acham que antigamente, há 50, 60, 70 anos atrás, as pessoas tinham a variedade de alimento que nós temos hoje? E, no entanto, eram mais saudáveis. Hoje em dia, a maioria das pessoas está doente por conta daquilo que ingere, por conta daquilo que o intestino absorve, por conta da inflamação. A diabetes é uma doença, se for pensar, moderna, né? Embora ela seja conhecida na história já há muitos anos, logicamente, mas a forma com que ela se apresenta hoje em dia, né, como essa epidemia de diabetes, pré-diabético, quer dizer, o indivíduo que está pré-diabético também, ele também já está tendo sobrecarga de insulina. Ele não desenvolveu ainda a patologia, mas ele está próximo de. Então, é também necessário, o ideal mesmo seria que as pessoas parassem de consumir açúcar. Olha que situação, né? Mas isso é impossível, porque é gostoso, o doce faz parte da nossa vida, faz parte do nosso contexto familiar, enfim. Então, assim, ter esse cuidado de ingerir pouco açúcar, porque já nos alimentos que nós comemos tem o açúcar oculto, que nem eu falei no começo do vídeo, né? Tem aquele açúcar que está escondido e muitas vezes você nem sente o sabor adoçado dele, porque senão até o nosso próprio organismo sentiria repúdio. E um fator curioso também, quando você deixa de comer tanto açúcar, parece que o corpo acostuma a não ter mais essa ingesta contínua e ele mesmo que não sente tanta necessidade do doce e passa a desinflamar. A pele melhora muito também. A saúde da pele, a beleza da pele fica muito mais, a pele fica mais brilhante. Lembra que eu falei para vocês, né, do processo de glicação no começo do vídeo também? Então tá tudo relacionado com a inflamação, com o envelhecimento. Então, se optarmos por comer menos açúcar, com certeza todo o nosso organismo vai se beneficiar. Por quê? Não vai viver aquele estresse de estar sempre tendo que produzir, aquele desafio da produção da insulina, ok? Então, muito obrigada pela presença de todos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigada, doutora Priscila Ferraz.